Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos estudar um tema importantíssimo para a sua prova, que é o tema controle de constitucionalidade. Mas para começar a falar de controle de constitucionalidade, é fundamental que a gente faça umas observações iniciais, dê uma recapitulada em algumas questões próprias de teoria geral do direito constitucional, uma recapitulada na parte de processo legislativo, e aí sim a gente pode tratar especificamente de controle. O que eu quero fazer com vocês? Eu quero dar tudo o que é fundamental da matéria controle de constitucionalidade, fazer com que você entenda a lógica, e aí depois você só complementa uma ou outra informação que seja específica e pontual para agregar conhecimento. Mas eu quero, com a nossa aula aqui, abarcar o maior número de questões que possa ser feita no seu concurso. Eu sempre falo que tudo que eu dou cai, mas nem tudo que cai eu dou. Mas, pode ter certeza que tudo que a gente falar aqui, potencialmente, é uma pergunta da sua prova. Muito bem. Quando eu estou dando aula na faculdade, eu pergunto para os meus alunos assim: o que é controlar a constitucionalidade? E a maioria dos estudantes de direito fica assim: controlar a constitucionalidade? Não há uma resposta imediata e decorrente do próprio instituto. Se você não entende o que é controlar a constitucionalidade, como que você vai estudar os instrumentos de controle? Você acha mesmo que você vai entender? É claro que não. Então é importante a gente entender o que é o controle de constitucionalidade. Muito bem. Controle de constitucionalidade nada mais é do que a indagação, a pergunta que é feita em relação a uma norma, se esta norma é compatível ou incompatível com a Constituição. Em outras palavras, é a verificação da compatibilidade de uma norma em face da Constituição Federal. Então, todas as vezes que se pergunta, se verifica a compatibilidade de uma norma em face da Constituição, se está realizando o chamado controle de constitucionalidade. Então, no fundo, o que eu tenho? Uma questão de adequação. Esta norma, ela é adequada, ela é compatível em face à Constituição? Se a resposta for sim, a consequência é que ela é constitucional. Se a resposta for não, a consequência é que ela é inconstitucional. Isso é mais simples e mais básico de tudo. Agora, há uma série de considerações que decorrem dessa nossa consideração, dessa nossa conclusão com base na própria ideia de controlar a constitucionalidade. Controlar é verificar a compatibilidade. Muito bem. Agora, por que eu verifico a compatibilidade da norma em face da Constituição Federal? Por que não norma em face de norma, lei em face de lei, lei em face de decreto, a Constituição em face de uma portaria? Por que não pode ser feita qualquer combinação? O controle de constitucionalidade, ele nada mais é do que o instituto que visa a preservação da supremacia da força que a Constituição tem no Estado. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: eu preciso garantir que entre todas as normas existentes no meu Estado, a regra prevista na Constituição é aquela que vai prevalecer. Então, o fato do que está escrito na Constituição prevalecer em detrimento de qualquer outra norma é
o objetivo do controle de constitucionalidade. Tecnicamente, nós falamos então que o objetivo é preservar a supremacia formal da Constituição. Supremacia no sentido de estar acima e condicionar a edição de todos os demais atos. E formal, porque é uma questão de forma e não uma questão de conteúdo, de matéria. Eu não quero adentrar nesse tema agora, porque a gente vai explicar isso já melhor. Muito bem, então o objetivo é preservar a supremacia deste documento, que é uma supremacia formal, é uma supremacia de documento. A gente estabelece esse documento como o mais importante. É o que nós chamamos de supremacia constitucional. Ou seja, eu quero que a Constituição seja obedecida e respeitada em todas as suas disposições. Portanto, eu instituo mecanismos que permitam, na prática, o controle dos atos em face da Constituição, para que, quando eles não estejam guardando correlação com esse documento, eles sejam extirpados do sistema e declarados expressamente como inconstitucionais. Muito bem. No Brasil, a incumbência típica de controle de constitucionalidade, típica, é realizada pelo detentor de poder jurisdicional. É responsável pela atribuição de controlar a constitucionalidade, o poder judiciário, ou seja, aquele que exerce jurisdição. Poder de dizer o direito, no caso concreto, de forma definitiva. Agora nós veremos que não é só uma atribuição do judiciário. E aí eu vou dividir, você vai ver que vai ficar tão facinho de entender, vai ficar tão gostoso, porque depois que você entende, você começa a entender, você fica feliz, né? Começa a acertar as questões, e aí esse tema que a princípio parece cabeludo, impossível, fica ó, mamão com açúcar. Então, não só o judiciário, mas o judiciário nessa atribuição típica jurisdicional exerce sim essa função de analisar a compatibilidade das normas em face da Constituição. Muito bem, então vimos que o propósito do controle de constitucionalidade é preservar a supremacia formal da Constituição. Ou seja, que a Constituição prevaleça em detrimento de qualquer outra norma. Agora, o que diferencia a chamada supremacia formal da supremacia material? Eu vou fazer nesse instante um pequeno esquema aqui com vocês. O que diferencia a supremacia formal da supremacia material? Então, vimos que a Constituição ela é dotada de supremacia. O que significa? Significa de que, entre todas as normas, ela é a mais importante. Muito bem. No aspecto material, a verificação dessa supremacia, ela decorre de uma análise de conteúdo, de tema. Então, decorre da análise de conteúdo, de tema. Ou seja, quando eu analiso a norma constitucional na sua temática, no seu conteúdo, no seu assunto, eu analiso o aspecto material. Ok? Muito bem. Aí você fala, tá bom, professora, mas como que eu sei que o conteúdo, o tema, o assunto vai ter esse viés, esta natureza constitucional? E aí a gente tem um método mnemônico para te salvar,
e o método mnemônico é o DOI. Dói para lembrar, né? É difícil. O que significa DOI, professora? DOI significa que materialmente, ou seja, de forma típica, de forma substancial, são temas, matérias constitucionais e, portanto, essas matérias têm uma diferenciação. Quais são essas matérias, essas temáticas, esses assuntos? São os direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais. Também a organização do Estado. E ainda a estruturação dos poderes. Então, todos os temas que tratem do DOI são temas materialmente constitucionais. Todas as vezes que eu tenho a definição de uma norma constitucional com base na matéria, no conteúdo do DOI, eu tenho a análise material. Então, pode ser da norma, supremacia, seja o que for. Todavia, a supremacia formal, ela é uma supremacia de forma, ou seja, de formalidade. O que significa dizer? Qual formalmente foi o documento, o instrumento eleito por esse Estado como aquele que deve ser observado independente de qualquer outro que seja. É mais, qual documento ele estabelece as normas básicas que irão reger todo o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, nesse formato clássico e hierárquico, baseado nas ideias de Hans Kelsen, e hierarquizado, decorre de um sistema formal. Ou seja, eu elejo um documento, e esse documento é o documento do povo, que vai estabelecer as regras básicas e fundamentais para que todos os demais, em qualquer âmbito, possam ser editados. Ok? Então, o estabelecimento dessas diretrizes básicas, gerais, fundamentais a todas as normas vigentes no ordenamento jurídico, elas são extraídas, ou melhor, regradas, por este documento intitulado de Constituição. Mas não é só isso. Eu tenho uma outra consequência que é a mais importante do que essa. É a seguinte: o que garante que nesse sistema, esse documento tenha essa força preservada? Porque é uma força, ele prevalece, se ele entra no ringue, ele ganha de todo mundo, né? A força de prevalecer em detrimento de qualquer outra norma. O que garante essa força? O que garante essa força?
o que garante a supremacia formal da Constituição é o fato dela ser rígida. Então, o que garante, tecnicamente, a supremacia formal entre todas as formas existentes, essa é a que prevalece, é o fato da Constituição ser rígida. Aí você fala, caracas, professor, o que é isso? Esqueci. Olha só. De todas as normas existentes no ordenamento jurídico, a Constituição é aquela que segue o processo mais rigoroso, dificultoso de alteração. Então, o que garante a rigidez constitucional é o fato que, no momento de alterar, de reformar esse texto, eu tenho mais formalidades do que para alterar as demais normas. Isso significa que é mais difícil, é mais rigoroso, ou seja, a Constituição é mais fortalecida. Como ela é mais difícil de mexer, ela é mais forte do que as demais normas. Que, se são fáceis de alterar, fraquinho, troca a qualquer hora. Aqui não. Aqui é mais difícil, é mais rígido, é mais complicado de se alterar. É que no Brasil virou literalmente palhaçada, né? Se altera a Constituição como se troca de roupa. Então é tão mais rigoroso, mas mesmo assim o nosso parlamento consegue quórum para fins de alteração. Ok? Muito bem. Então, o que garante, professora, a supremacia formal da Constituição? É o fato dela ser rígida. Ou seja, esse documento formalmente eleito é o documento mais importante do sistema jurídico que rege todas as demais normas aqui existentes e que devem guardar compatibilidade com esse instrumento. Então, supremacia formal, a Constituição sendo a norma suprema, decorrente aí dessa força que a rigidez o faz ter. Agora, só não se esqueça também outra consequência que a gente estuda lá em Teoria Geral de Direito Constitucional. A Constituição, além de ter esse processo rigoroso, mais dificultoso de alteração, pode jogar para mim, além de ela ter isso, ela tem uma outra consequência. A edição desse documento, que vai reger a vida do Estado, e o Estado é que eu falo em sentido amplo, o Estado, as pessoas que ali vivem, a sua própria organização, o poder de editar esse documento, que rege, que estabelece as regras da vida desse Estado, não é o mesmo poder de editar as normas. O poder de editar as normas é um poder normativo, ou também chamado legislativo. Um poder normativo ou legislativo. O poder de editar esse documento aqui, que tem, nossa, uma importância extraordinária, é outro poder. É o chamado poder constituinte. Acontece que se a Constituição fosse flexível, por exemplo, pudesse ser alterada, esse poder aqui, como não haveria hierarquia, ele poderia alterar a norma e enfraqueceria, se pretendesse,
os dispositivos, ou seja, mudaria os dispositivos do texto constitucional. É por isso que uma norma não pode alterar o texto constitucional. Para alterar o texto constitucional, além de um processo mais dificultoso, existe um instrumento específico chamado de emendas à Constituição. Ok? Então, a supremacia formal, que é garantida pela rigidez constitucional, que decorre do fato da Constituição ser editada pelo poder constituinte, poder imanente, poder do povo, conforme a teoria do abade Joseph Sieyès, o abade de Chartres, lá no século XVIII, na França, tem aí a importância para fins de controle de constitucionalidade. Professora, tecnicamente, tem relevância eu analisar para fins de controle se a norma é materialmente constitucional? Não. Todas as normas são igualmente constitucionais. Não existe uma norma mais constitucional que a outra. E isso existe lá na classificação política de Carl Schmitt, que ele trazia leis constitucionais e Constituição. Só que a gente adota a concepção jurídica de Hans Kelsen e Konrad Hesse. Então, não existe diferença entre normas constitucionais. Norma constitucional tem todas elas o mesmo valor, estão todas elas na mesma prateleira. Muito bem. Então, todo esse conjunto que visa o controle dos atos que são editados no Estado e se eles são ou não compatíveis com a Constituição, é chamado de controle de constitucionalidade. Eu estou indo bem devagar, porque você vai ver que depois que você entende isso, literalmente o mundo se clareia, né? Fica tudo muito mais fácil. Mas olha só. Eu vou te dar agora uma informação que é de concurso de magistratura, de Ministério Público, é um concurso mais avançado, concursos que exigem um nível mais difícil de questão, maior de conhecimento. Veja só como é lógico, porque principalmente o concurseiro acaba querendo decorar e esquece da lógica, e por isso que tem dificuldade de memorizar aquela quantidade inúmera de temas. Precisa levar para a lógica sempre. Vejam só, eu disse então a vocês que a Constituição é o documento máximo, formalmente o documento que deve prevalecer. E o controle de constitucionalidade nada mais é do que o instrumento adequado para verificar a compatibilidade da norma em face da Constituição. Porque nessa briga, nesse ringue, se for para o ringue norma e Constituição, quem ganha é a norma. O problema é que eu coloquei norma em sentido amplo. A questão é, toda e qualquer norma pode ter a sua constitucionalidade controlada? E a resposta é não. Quais normas podem ter a sua constitucionalidade controlada? São aquelas normas que decorram diretamente da Constituição Federal. Por quê? Porque eu estou verificando a compatibilidade dela com a Constituição. Então, essas normas, elas são autorizadas pela Constituição e a Constituição estabelece os seus parâmetros. Então, todos esses atos poderão ter a sua constitucionalidade controlada, a sua compatibilidade verificada. Mas olha só, cuidado! Quem são os atos que decorrem diretamente da Constituição e têm esse caráter de norma, ou seja, aquilo que está escrito que é obrigatório que as pessoas devem seguir? Quais são? São todos aqueles atos previstos no artigo 59 da Constituição Federal. São todos os atos previstos
no artigo 59 da Constituição. Ou seja, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Então, todos esses atos são atos normativos, ou seja, normas devem ser seguidos, são obrigatórios, editados na função típica de poder legislativo, normativo, de regra, regrador. Muito bem. Todos esses atos, eles podem ter a sua constitucionalidade controlada, porque como decorrem diretamente da Constituição, ou seja, como que eu edito uma MP está na Constituição, a lei complementar, o decreto legislativo. Aí você fala, professora, mas tem uma lei complementar, que é a Lei Complementar 95, que trata aí a forma de processo legislativo específico das leis. Tal. Gente, essa lei decorre da Constituição, que é uma lex legum, né? Leis de leis. Mas o tratamento básico do Instituto decorre diretamente da Constituição. Então, não há o que se questionar. Muito bem, então eu posso questionar a constitucionalidade de uma lei em face da Constituição? Sim. E de uma medida provisória? Sim. E de uma emenda constitucional? Sim. É exatamente por isso que existe ou é possível norma constitucional inconstitucional. Eu posso entrar com uma ação questionando uma alteração da Constituição por emenda que fere a própria Constituição? Sim. Portanto, existe norma constitucional e inconstitucional? Sim, desde que ela decorra de emenda, ou seja, desde que ela decorra do poder derivado. Nunca norma originária. Originalmente não existe inconstitucionalidade, porque não existe limitação. Poder constituinte originário é ilimitado, então não há que se falar em inconstitucionalidade originária, mas derivada, sim. Por consequência, o artigo, por exemplo, 84, inciso 4 da Constituição Federal, estabelece a competência para o presidente da República editar decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Ou das leis, né? Decretos para fiel execução das leis. O que é um decreto? Nada mais é do que o instrumento que detalha, que regulamenta, que vai trazer as minúcias, com base em uma lei. Então, a Constituição autorizou a edição de uma lei. A lei foi editada, mas ela é ampla e genérica. O que o decreto vem? Regulamentar, detalhar, para fins de dar fiel execução, ou seja, cumprimento à lei. Então, para dar o efetivo cumprimento, eu preciso detalhar, tecer mais minúcias e ir mais a fundo nos temas que foram tratados de forma mais genérica pela lei. Muito bem. O decreto, então, ele é editado para dar fiel cumprimento à lei. O decreto, portanto, ele é editado com base na lei, ou devendo respeito à lei, ou à Constituição. Aí você fala, professora, os dois. Então, o decreto, além de respeitar a lei, deve também respeitar a Constituição. Mas ele decorre diretamente de quem? Ele decorre diretamente da lei ou da Constituição? Ele decorre diretamente da lei. Portanto, existe controle de constitucionalidade desse decreto aqui? A resposta é não. O que existe? Controle
de legalidade e não de constitucionalidade. Agora, cuidado, porque nós temos atualmente no sistema jurídico brasileiro, deixa eu escolher uma outra cor aqui que eu não usei ainda, um decreto que não é o decreto do 84.4, que é o decreto que se estuda lá no direito administrativo, decreto executivo, decreto regulamentar. Temos o chamado decreto autônomo ou independente. E o decreto autônomo ou independente, que tem fundamento no artigo 84.6, alíneas A e B da Constituição. Ele é um decreto que retira o fundamento de validade diretamente da Constituição. Não tem lei para editar esse decreto nos temas ali previstos. Ele edita, o presidente, esse decreto com base no que a Constituição estabeleceu, sem a necessidade de uma lei. Se o decreto autônomo ou independente, ele decorre diretamente da Constituição, cabe controle de constitucionalidade em face desse decreto aqui, em face desse decreto? Sim. Então, cuidado, gente. Quais são os atos que podem ter a sua constitucionalidade controlada? Todos aqueles atos que decorram diretamente da Constituição, tirando o seu fundamento de validade do texto constitucional. Muito bem. Quais são os previstos no artigo 59 da Constituição ou outros, como é o caso do decreto autônomo independente, previsto no artigo 84, inciso 6, alíneas A e B da Constituição. Certo? Vamos fazer um pequeno intervalo, em seguida a gente retoma com o tema controle de constitucionalidade.